Senhora Presidente, colegas, Brasil que nos assiste nesse momento, antes de fazer perguntas, quero ressaltar que a Operação Lava Jato foi de grande valia para o combate à corrupção e o Brasil agradece a todos que se envolveram, e principalmente aos que agiram no anonimato e talvez mais importantes dos que foram em busca de holofotes na notoriedade. Precisamos fortalecer nossas instituições de combate à corrupção, mas sem paixão e viés ideológico. Doutor Moro, Vossa Excelência realizou oitiva em diversos processos. Espero que Vossa Excelência, perante o Senado da República e ao povo brasileiro, fale somente a verdade na manhã de hoje. Vamos aos fatos. Vossa Excelência afere que participa de grupo de WhatsApp e Telegram. Pelo que tem externado, Vossa Excelência trocou mensagens e áudio com procuradores da Lava Jato. Pergunto, o senhor também trocou mensagem com advogados de defesa, ministros, desembargadores, membros do Congresso Nacional ou até mesmo jornalistas, passando as mesmas informações sobre processos, sendo imparcial como determina a ética da magistratura? O senhor disse que não tem mais essas mensagens arquivadas. O senhor autorizaria o Telegram a fornecê-las, pois devem tê-las nos seus servidores? O senhor poderia aconselhar o procurador Dallagnol a entregar o seu celular, pois pelo visto ele não apagou as mensagens. Acredito que com essa atitude acabaria com o que o senhor chama de sensacionalismo. O senhor é jovem e deve ter boa memória. Eu vou citar pelo menos 4 mensagens para ver se o senhor se recorda. Moro, palavras supostamente ditas pelo senhor. Prezado, a colega Laura Tesler de vocês é excelente profissional, mas como inquirição e audiência ela não vai muito bem. Desculpe dizer isso, mas com discrição tente dar uns conselhos a ela, para o próprio bem dela. Um treinamento faria bem. Favor manter reservada esta mensagem. Responde o Dallagnol. Ok, manterei sim, obrigado. No outro ponto de conversa, o senhor diz que a defesa já fez o showzinho dela. Não desconhecemos que é a função do juiz avaliar os argumentos da defesa. Mas isso inclui avaliar as estratégias da defesa? Não vira um jogo indevido o juiz se alinhar à acusação e fazer esse tipo de manifestação fora dos autos, como se estivesse apenas jogando para a plateia? Em um outro dos pontos curiosos de troca de mensagem, doutor Moro, com os procuradores o senhor escreve em Fux o Trust, o que significa no Fux nós confiamos. Os outros ministros do Supremo Tribunal Federal não são confiáveis, doutor Moro? De acordo com as conversas entre o senhor e os procuradores que vieram a conhecimento público, praticamente na véspera de entregar a denúncia, o promotor Deltan Dallagnol disse que não tinha certeza que o ex-presidente Lula era culpado. O senhor tem tranquilidade que em pouco mais de 24 horas ele encontrou provas suficientes para pedir a condenação do ex-presidente? Doutor Moro, o humor é uma das formas mais contundentes de se fazer crítica. Nós, figuras públicas, somos fonte de inspiração para os nossos atentos humoristas e cartunistas. Nesse episódio das mensagens, com os procuradores, correram pelas redes sociais memes em que o senhor é comparado ao Batman. Trocando mensagens com o comissário Gordon, o senhor na função de juiz, em algum momento se sentia como um justiceiro, alguém com a função heróica de defender a sociedade brasileira do crime? Dizendo de outro modo, o senhor já se viu como uma espécie de herói de capas, um Batman brasileiro? Concluindo, caso se confirme a veracidade dessas mensagens, fica patente que Vossa Excelência feriu a ética da magistratura, além de ter interferido no processo eleitoral de 2018. Pergunto, doutor Sérgio Moro, se Vossa Excelência se autossentenciar, qual seria a sua pena? Muito obrigado. Ministro, com a palavra. Bem, senador, eu nunca participei de nenhum grupo, né? Se foi feita essa afirmação, não tem nenhum grupo que eu participei de procuradores ou advogados ou coisa parecida.
Na verdade, eu tinha o péssimo costume de comprar esses aparelhos celulares mais baratos, com memória de 16 mega, gigabyte, não sei. Enfim, e constantemente eu tinha que trocar esses aparelhos. Tá? Eu não guardava isso, até porque não entendia que essas mensagens eram relevantes. No caso do Telegram, que eu já falei, essas mensagens não existem mais. Eu saí do aplicativo, o hacker tentou roubar, ele entrou lá, ele entrou no meu Telegram. Se houvesse alguma coisa, se ele tivesse recuperado alguma coisa, especialmente alguma coisa ilícita, eu tenho certeza que ele já teria divulgado. Então esse material simplesmente não existe. Eu não tenho como disponibilizar esse material, um material de que não existe. Se fosse disponibilizar, eu tenho absoluta convicção da correção de todas as mensagens que troquei com qualquer que seja durante esse período específico. A questão das mensagens, como disse, eu não me recordo que eu mandei mensagem 2, 3 anos atrás, como foi divulgado lá na quinta-feira, aquela afirmação de que confiava no Supremo, ou confiava no ministro Supremo. Eu posso ter mandado. Qual que é o problema de uma mensagem assim? Nós confiamos no ministro X. Confio no Supremo, como instituição. Mas ali, em particular, havia, pela troca de mensagem que foi divulgada, autêntica ou não, uma referência àquele ministro específico. O que me parece ali é um absoluto sensacionalismo. E me parece que o veículo que divulgou quis simplesmente constranger o Supremo Tribunal Federal, o que é especialmente grave. Por que divulgar aquele tipo de mensagem? Qual que é o objetivo por trás da divulgação daquela mensagem? Se ela for autêntica, ainda que ela seja autêntica, o conteúdo é absolutamente ilícito. Não tem problema nenhum naquele tipo de afirmação, se é que aquela mensagem é totalmente autêntica. Como disse, eu não posso me recordar 3 anos atrás se eu mandei uma mensagem daquela natureza. Sobre a questão do processo eleitoral, eu sempre argumentei, olha, o juiz tem que fazer o seu trabalho. Ele vai proferir as decisões segundo o quê? Segundo o direito e segundo as provas constantes nos autos. E foi isso que eu fiz durante toda a minha carreira da magistratura de 22 anos. A gente fala aqui de questão de lava-jato, agentes públicos envolvidos em corrupção ativa, corrupção passiva. Eu tive processos no passado de outra natureza, envolvendo tráfico de drogas, grandes lideranças criminosas, fui juiz corregedor de presídio federal. Eu sempre agi corretamente no exercício e na aplicação imparcial da lei. Agora, eu não posso deixar, isso eu não fiz, a questão eleitoral influir nos julgamentos. Então, o que eu fiz? Eu sempre cumpri o meu dever e segui os ritmos do processo. Outros tribunais que apreciaram as minhas decisões fizeram da mesma forma. Não fui eu que condenei, por exemplo, o ex-presidente da Câmara ou o ex-presidente da República sozinho. Essas decisões foram confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essas decisões foram confirmadas pelo Superior Tribunal de Justiça e no que foi levado até o momento no Supremo, foram confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, infelizmente essas pessoas cometeram crimes e têm que responder pelos seus atos.